Aí, acho que está gravado. Pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de forma remota, excepcionalmente. Então, eu já vou começar a aula pedindo desculpa para vocês por essa situação atípica. Foi um caso emergencial. Devido a problema pessoal, eu não pude estar em Ouro Preto hoje e eu não quis que vocês perdessem essa aula, e aí resolvi fazer a aula online. Só para deixar registrado, eu não vou fazer chamada, então não vai ter cômputo de falta, e essa aula ela está sendo gravada, ela vai ficar registrada, e eu vou disponibilizar no YouTube para quem não pôde assistir de forma síncrona. Estou buscando aqui os termos da época da pandemia. Síncrona significa ao vivo, né? Comigo aqui. Então, para quem não pôde assistir ao vivo, pode depois assistir pelo YouTube. Eu vou mandar o link depois lá no Moodle, eu vou deixar naquela primeira página, e aí vocês têm acesso ao conteúdo da aula de hoje. Tá bom? Eu vou compartilhar minha tela. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pode abrir o áudio e fazer a pergunta, porque enquanto eu estou dando aula na outra tela, eu não tenho acesso nem ao chat, acesso visual, e nem essa mãozinha que dá para levantar aqui para fazer pergunta. Eu não vou ficar olhando isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me interromper e fazer a pergunta, tá? Não tem problema nenhum. Então, vamos compartilhar aqui a tela. Eu só vou pedir para vocês me avisarem com áudio se vocês estão enxergando essa tela. Parece um caderno. Tá certinho. Energia cinética de rotações. Dá para enxergar assim. Maravilha. Então tá. A gente começa o assunto de hoje com energia cinética de rotações. Tá? Na aula passada, na aula de quarta-feira, o professor Gustavo, ele já deu início ao assunto de rotações e ele introduziu os conceitos que estão envolvidos em rotações, principalmente as variáveis envolvidas e como que elas funcionam nesse contexto de rotações. Então, nós temos, no movimento geral, nós temos dois cenários possíveis. Nós temos o cenário de translação, onde os objetos têm uma direção fixa, né? Então, a translação significa que o vetor velocidade está fixo e o objeto faz isso. E nós temos um outro evento, a princípio descorrelacionado, que é o movimento de rotação, onde o eixo é fixo. Aí a direção não é fixa. Então, vamos supor que esse eixo em torno do qual o objeto vai girar, aí a rotação significa que a direção muda, mas sempre em torno do eixo que é fixo. Então, na translação, a direção é fixa, na rotação, o eixo é fixo, o eixo em torno do qual os objetos se movimentam. Depois, mais para frente, a gente vai ver que existe uma junção desses dois movimentos concomitantemente, ou seja, acontecendo ao mesmo tempo, que é chamado de rolamento. O rolamento é quando um objeto, além de transladar, ele rotaciona. O exemplo mais fácil, pena que eu não tenho nada circular aqui, vou pegar meu celular. O exemplo mais fácil de enxergar o rolamento é com a roda de um carro, por exemplo. Então, quando o carro se movimenta, é porque a roda faz isso. A roda executa esse movimento. Então, a roda gira em torno do seu próprio eixo, o eixo em torno do qual a roda gira está aqui, indo na direção de vocês, ela faz isso, só que, por conta da rotação, a roda também translada. Então, a roda faz isso, e aí o carro anda. O carro em si translada. A roda é que rotaciona. Então, esse movimento conjunto de rotação mais translação, a gente chama de rolamento. Mas isso a gente não vai ver agora. A gente vai terminar a parte de rotações.
E depois que terminar esse capítulo, esse é o capítulo 10 do Halliday, estamos chegando no fim, aí sim a gente vai juntar as coisas e vai ver translação mais rotação e como rolamento. Então vamos lá, vamos começar com energia cinética de rotações. Eu vou desenhar aqui um corpo qualquer, um corpo formado por N partículas. Então, cada pontinho desse é uma partícula, tá? Então, nós temos N partículas. E o objetivo é que esse corpo gire em torno de um certo eixo. Ele vai girar em torno desse eixo. E eu quero escrever a energia cinética de cada uma dessas partículas. Então, digamos que essa partícula tem massa M1, essa partícula tem massa M2 e assim por diante. Uma partícula genérica tem massa MI, tá? Onde I vai de 1 a N. A partícula M1 tem posição R1, a partícula M2 tem posição R2 e assim por diante. A partícula MI tem posição RI. Tá? A gente pode pôr a posição dessas partículas com relação a um eixo externo aqui. Então, essa é a partícula RI. Não vou desenhar todas, porque senão o desenho fica muito bagunçado. Tá? A gente sabe que a velocidade de cada uma dessas partículas é dRI dt. Então, só para definir o vetor velocidade. Muito bem. Então, nós temos um monte de partícula. Esse monte de partícula junto forma um corpo sólido, um corpo rígido. Cada partícula dessa, 1, 2, 3, N, são N partículas. Cada partícula dessa tem uma posição, e se a gente deriva a posição como função do tempo, a gente tem a velocidade de cada uma delas. Tá bom? Agora eu vou escrever a energia cinética total do corpo rígido, como sendo a soma das energias cinéticas de cada uma dessas partículas. Então, a energia cinética total, vamos chamar de K, vai ser 1 meio de M1 V1 ao quadrado, mais 1 meio de M2 V2 ao quadrado, e assim por diante, até a enésima partícula. Numa notação mais compacta, a gente pode usar somatório. Então, isso aqui vai ser o somatório, com I indo de 1 a N, de 1 meio de MI, VI ao quadrado. Tá bom? Isso aqui é para evitar de eu ter que escrever, isso aqui é MN, VN ao quadrado. Então, nós temos aqui em cima NT. Essa notação aqui de baixo é mais compacta e mais elegante, inclusive. A gente sabe que a velocidade linear ela é igual ao raio, né, ao raio de giro, vezes a velocidade angular. Tá? Então, vamos supor que tem um objeto aqui, esse aqui é o raio de giro, então esse objeto gira em torno desse eixo, ele tem massa m e a sua velocidade linear é v. Vamos botar ela inclinadinha assim. Sua velocidade linear é v. E aí ele gira com velocidade angular ômega. A gente sabe que v é igual a r ômega. Tá bom? Então, a gente vai reescrever essa equação da energia cinética como função de r ômega. Só vou abrir um parêntese aqui. Se nós tivermos duas partículas, vamos supor, partícula 1 e partícula 2, duas partículas, eu vou botar uma para um lado e outra para o outro para poder... Duas partículas que estão a distâncias diferentes do eixo de rotação. As duas giram em torno do eixo, tá? As duas giram, mas as distâncias são diferentes. Digamos, isso aqui é R1 e isso aqui é R2. A velocidade da partícula 1, V1, é diferente da velocidade da partícula 2, V2. Porque a trajetória dela é muito menor, vejam que a trajetória de 1 é muito menor do que a trajetória de 2. Vamos supor que as duas executem uma volta completa no mesmo intervalo de tempo. Tá? Então, para 2 dar uma volta completa num tempo ΔT, ela tem que ir muito mais rápido, porque a trajetória é muito maior,
do que a 1. A 1 não precisa correr tanto. Isso é velocidade linear, porque velocidade linear é espaço, delta espaço, por delta tempo. Então, espaço, o 2πr da 2 é maior do que o 2πr da 1. Só que isso não acontece para a velocidade angular. Velocidade angular é ângulo como função do tempo. Vejam que a velocidade angular, para as duas, é a mesma, porque o que importa para a velocidade angular é se ela deu uma volta ou não. Uma volta completa da partícula 1 executa um ângulo de 2π radiano. Uma volta completa da partícula 2 também é 2π. O ângulo é o mesmo. Então, uma volta completa, 2π radiano, dividido pelo tempo ΔT. Isso aqui é o mesmo para as duas. Se as duas executam no mesmo ΔT, então a velocidade angular é a mesma. Então, no meu exemplo dessas partículas aqui, a velocidade angular... Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esse R daqui, que ele vai complicar mais do que ajudar. Vamos colocar aqui o R é a distância em relação ao centro de giro. Eu não preciso reescrever com R', por exemplo. Tá bom? Então, assim, eu tirei o eixo de fora, coloquei o R como sendo esse R que está aqui, ó. Cadê? Esse R que está aqui é a distância de cada uma das partículas ao centro de giro, tá? Então, nesse exemplo, as partículas que estão mais próximas do eixo, do centro de giro, do eixo em torno do qual elas giram, elas têm uma velocidade linear menor. As partículas da borda têm uma velocidade linear maior, que é essa aqui. Só que o ômega, a velocidade angular de todas, é o mesmo. Todas dão uma volta completa no mesmo intervalo de tempo. Tá bom? Então, dito isso, nós vamos reescrever esses VIs que estão aqui como sendo RI, ômega. Eu não vou colocar ômega I, porque o ômega é o mesmo para todas. E aí a gente vai substituir VI aqui na equação da energia cinética. Então, K igual a somatório com I indo de 1 a N, 1/2, NI. E agora, no lugar de VI, a gente vai pôr RI, ômega. Tá? Então, a gente fica com K, somatório, 1 a N. Aqui eu vou dar uma arrumada nas coisas, o meio, o ômega eu vou trazer ele para perto do meio aqui, e nós vamos deixar o M I, R, I, assim. Veja que isso aqui é uma constante. Sendo constante, esse N ficou feio, sendo uma constante, isso aqui pode sair do somatório. Ele não depende do I, do índice I que está aqui. Então, nós temos 1/2 de ômega 2, somatório de 1 a N, de M, I, R, I quadrado. Então, a gente termina com 1/2 de ômega 2 e com um objeto que a gente sabe o que é. Isso daqui é chamado de momento de inércia do sistema. Então, o momento de inércia, a gente chama de I. Isso aqui é somatório. Isso aqui é somatório, com I indo de 1 a N, de M, I, R, I quadrado. Então, tudo isso que está dentro do colchete, a gente vai chamar só de I, que é o momento de inércia, e aí a gente chega numa energia cinética de rotação, que é 1/2 de I, ômega 2. Tá bom? Essa aqui aí é que eu vou escrever. Essa aqui é a energia cinética para rotação. Essa é a energia cinética para rotação de um corpo rígido formado por N partículas. Tá bom? Então, com isso, a gente consegue estabelecer um paralelo. Eu vou fazer aqui uma tabelinha. Essa tabela, ao longo da aula de hoje, eu vou atualizar essa tabela algumas vezes. Então, a gente já sabe que posição linear tem um equivalente para a posição angular, que é o θ. Velocidade linear tem um equivalente para a velocidade angular, que é o ômega.
nós temos a aceleração linear, a aceleração angular, e agora nós temos... vejam que a energia cinética para rotação, ela é muito parecida com a energia cinética de translação. Eu vou escrever aqui embaixo a energia cinética de translação. Então, nós já temos que o V da translação tem o seu equivalente ômega para a rotação. Então, a gente descobre que I, o momento de inércia, na rotação, ele tem o equivalente que é a massa na translação. Então, isso aqui é translação, isso aqui é rotação. Essa tabela vai ficar bastante rica até o final da aula. Tá bom? A energia cinética na rotação usa o momento de inércia como sendo equivalente à massa da translação. E faz sentido, porque na translação, a massa é a característica dos corpos de se opor à mudança de estado cinético. Então, se um objeto está parado, para colocá-lo em movimento, quem se opõe ao movimento é a massa. Ou o contrário, se um objeto tem uma certa velocidade e a gente quer parar, quem se opõe a essa parada é a massa. Quanto maior a massa, mais difícil de mudar a energia cinética do objeto, de realizar trabalho. Na rotação, quem faz as vias da oposição é o momento de inércia. Então, para um dado objeto com um grande momento de inércia, ele é difícil da gente colocar em movimento ou difícil de fazê-lo parar. Tá bom? Então, é só essa equivalência que eu queria trazer para vocês. Agora, a gente vai falar de um outro assunto que tem a ver com o momento de inércia, que é o teorema dos eixos paralelos. O teorema dos eixos paralelos, ele facilita a nossa vida quando a gente calcula o momento de inércia para sistemas que giram em torno de eixos que não passam pelo centro de massa do sistema. Vamos lá. Vamos supor, vou começar com um exemplo bem simples. Vamos supor que eu esteja interessado em calcular o momento de inércia de uma barra. Difícil, hein? Vamos fazer assim. Já teria desenhado. Vamos supor que eu queira calcular o momento de inércia de uma barra tal como essa aqui. Vamos supor que essa barra tenha um comprimento L. Tá bom? Para calcular o momento de inércia, eu preciso informar para vocês em torno de qual eixo essa barra gira. Por exemplo, se eu colocar um eixo bem no meio aqui, ó, se eu colocar um eixo bem no meio, esse eixo vai estar passando pelo centro de massa da barra. Então, o momento de inércia dessa barra vai ser o momento de inércia da barra que gira em torno de um eixo que passa pelo seu centro de massa. Então, a gente pode dizer que é o momento de inércia que passa pelo centro de massa. Só que, se a gente coloca o eixo de rotação na extremidade da barra, por exemplo, em vez de girar em torno desse eixo, ela girar em torno desse eixo, o momento de inércia, vamos só deixar aí, o momento de inércia em relação a esse eixo, ele é diferente do momento de inércia em relação ao centro de massa. Então, o momento de inércia, ele é diferente. Geralmente, o momento de inércia em relação ao centro de massa é fácil de calcular. Não vou dizer fácil, mas ele é mais fácil de calcular em relação a um eixo qualquer. E aí é que entra o teorema dos eixos paralelos. O teorema dos eixos paralelos faz uma conexão do momento de inércia em relação a um eixo qualquer com o momento de inércia em relação ao centro de massa. Não é um eixo, não é bem um eixo qualquer. O eixo, ele tem que ser paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa. Por isso que a gente fala teorema dos eixos paralelos. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos abordar agora o teorema dos eixos paralelos. Vamos falar do que ele trata. E a gente vai fazer um exemplo de aplicação do teorema dos eixos paralelos. Tá bom? O teorema dos eixos paralelos diz o seguinte.
Dado que a gente conheça o momento de inércia em relação ao centro de massa, então, vamos supor que a gente conheça o momento de inércia em relação ao centro de massa, é possível calcular o momento de inércia em relação a um eixo que seja paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa, através da seguinte forma. Onde H é a distância entre o eixo de rotação, digamos, esse eixo aqui, e o eixo que passa pelo centro de massa. Tá bom? Esses dois eixos, eixo de rotação e o eixo que passa pelo centro de massa, eles têm que ser paralelos. Tá? Isso para essa equação ser válida. Vamos chamar essa equação de 2 e vamos chamar essa equação aqui de 1, porque eu vou usar ela lá na frente. Tá bom? Eu vou dar um exemplo de aplicação agora desse teorema, para vocês entenderem da utilidade dele. Eu já separei aqui os exemplos, vamos buscar. Esse é o exemplo, esse aqui. Deixa eu só confirmar se é o 10. Né? Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer ele para outra página, que aí a gente pode ver aqui. E a figura é essa aqui. Muito bem. Esse é um exemplo de aplicação do teorema dos eixos paralelos. O exemplo diz o seguinte: a figura 1013A, que é a de cima, mostra um corpo rígido composto por duas partículas de massa m ligadas por uma barra de comprimento L e massa desprezível. Então, nós temos aqui as duas partículas, para escantar. Nós temos as duas partículas, cada uma tem massa m, e elas são conectadas por essa barra de comprimento L e massa desprezível. Então, a distância entre elas vale L. Por isso que aqui tem L sobre 2 e L sobre 2. Tá bom? Esse é o sistema. Não se preocupem, por enquanto, com a figura B. A figura B é para a letra B desse problema. Qual é o momento de inércia ICM em relação a um eixo passando pelo centro de massa? Então, esse é o eixo que ele se refere. É um eixo passando pelo centro de massa e perpendicular à barra, como mostrado na figura. Tá? É um eixo passando pelo centro de massa e perpendicular à barra, como mostrado pela figura. Nós vamos fazer essa conta juntos, dessas duas partículas, o momento de inércia dessas duas partículas passando em relação a um eixo passando pelo centro de massa. Então, nós vamos chamar esse momento de inércia de ICM, porque se refere ao centro de massa. Isso aqui é igual ao somatório com I indo de 1 a N, de M, I, R, I, vetor. Isso aqui é quadrado, né? Eu ia botar o quadrado, então não precisa do vetor. Aí. Tá bom? Nós temos duas partículas, então esse somatório ele vai de 1 a 2. Então, nós vamos ter M1, R12 mais M2, R22. Tá bom? Eu apliquei o somatório às duas partículas. R1 é a posição da partícula 1. Vejam que a gente pode colocar um eixo X em cima da barra. Aí a gente tem que escolher a origem. A gente coloca aqui o eixo X e vamos escolher a origem. Vamos colocar a origem bem no
no meio da barra, e aí a gente vai localizar a partícula 1, R1, como estando na posição menos 1/2 de L. E a partícula 2 vai ter posição como mais 1/2 de R. A posição R1 é a posição x1 em cima do eixo x, e a posição R2 é a posição x2 em cima do eixo x. A gente não precisa da posição y, é um problema unidimensional. Então, vamos lá. A massa M1 tem massa M, e ela se encontra na posição menos 1/2 de L, isso vai estar ao quadrado. A massa M2 é M, e vai estar na posição L2, ao quadrado. Eu botei R1, não, é I. O que é esse R1 que eu botei? Aí, o centro de massa, isso aqui vai ser M, L2 sobre 4, mais, né, o menos está quadrado, M, L2 sobre 4, isso aqui vai ser igual a M, L2 sobre 2. É isso? É isso. Né? Porque dá 2 vezes. Então, essa é a resposta da letra A. O momento de inércia em relação ao centro de massa é ml2 sobre 2. É isso. Vamos ver a letra B. Qual é o momento de inércia? I, do corpo em relação a um eixo, passando pela extremidade esquerda da barra e paralela ao primeiro eixo. Então, agora a gente vai olhar para a figura B. Então, o eixo em torno do qual o objeto gira não mais passa pelo centro, ele passa agora por essa extremidade. A gente tem 2 formas de resolver esse problema. Ou a gente faz o cálculo direto, usando a fórmula do momento de inércia, ou a gente usa o teorema dos eixos paralelos. Vamos fazer das 2 formas. Vamos fazer o cálculo direto. Vamos fazer o cálculo direto. E depois a gente faz pelo teorema dos eixos paralelos. O cálculo direto é simplesmente aplicar a fórmula M1 x1, M2 x2. Tá? O cálculo direto, agora a gente pode mudar a origem para ficar mais fácil. Isso aqui é o eixo x, vamos colocar a origem aqui. Então, a posição da partícula 1 é a origem, a posição da partícula 2 é L. Tá bom? Vamos aplicar isso na fórmula. M vezes 0, que é a posição da partícula 1, mais M, L2, porque é a posição da partícula 2. Então, pelo cálculo direto, o resultado dá M, L2. Tá bom? Vamos ver agora pelo teorema dos eixos paralelos. Pelo teorema dos eixos paralelos, vamos recuperar a fórmula lá em cima. Vocês vão ver minhas habilidades agora com relação a ter dado aula durante a pandemia. A gente copia, cola. Tá. Então, essa é a fórmula do teorema dos eixos paralelos. E a gente só vai aplicar ela. Então, o que eu quero é isso aqui, ó. Eu quero ver se o que eu vou calcular do lado esquerdo é ML2, tá? Que é o que a gente fez lá atrás. Só que, para isso, eu preciso do resultado que a gente encontrou na letra A, que é ML2 sobre 2. Então, vamos recuperar o resultado da letra A. E vamos calcular isso aqui agora. Esse H é a distância, vamos ver aqui atrás. H, ó, é a distância entre o eixo de rotação e o eixo que passa pelo centro de massa.
Então, esse é o eixo de rotação e esse é o eixo que passa pelo centro de massa. Essa distância que está aqui é H. Isso aqui é H. Como vocês podem ver, H é igual a L sobre 2. Então, vamos colocar isso aqui embaixo. E, fazendo essa conta, a gente também encontra, o M é minúsculo, né? A gente encontra o resultado igualzinho anterior, né? ML2. Ah, não, aqui fica sobre 4. Peraí que eu fiz alguma coisa errada. Foi sobre 2. Ah, ML2 sobre 2 mais ML2 sobre 4. Então, aqui vai ficar 2, 4. Isso aqui está errado. O que eu fiz de errado? Um é 0, outro é L. Centro de massa. Ah, centro de massa. Não, tá certo. A distância L sobre 2. Era para um negócio fácil desse. O que está errado aqui? ML2. Distância do centro de massa é L sobre 2 ao quadrado. Ah! Bobagem minha. Essa aqui é a massa total. Essa massa que aparece aqui, ó. Essa aqui, ó. Massa total. Por isso que eu botei M maiúsculo, mas não mudei. Isso aqui é massa total. Só que a massa total não é Mzinho. A massa total é 2M. Tá, pessoal? Isso aqui não é essa mesma coisa que está aqui. Depois eu mudei, mas sem prestar atenção no que eu estava fazendo. Esse aqui é Mzinho. Esse Mzão aqui é 2M. E aqui vai ficar L2 sobre 4. Então, vai ficar meio, aí sim, da Mzinho a L2 sobre 2. Ah, sim, agora sim. Não. Não. Aí, vou repetir que vocês vão ver que está certo. M sobre 2 mais. Cancelando aqui, vai ficar Mzinho L2 sobre 2. Agora sim, ML2. Isso acontecia comigo direto na pandemia. De estar dando aula e ficar registrada minha bagunça. Tá bom? Então, só chamando a atenção que isso aqui é a massa total, isso aqui é igual a 2M. Cuidado com isso aqui, tá? No fim das contas, o teorema dos eixos paralelos deu mais trabalho do que o cálculo direto, mas é porque esse problema é um problema muito simples. Então, realmente, é como a gente fala, matar um passarinho com uma bala de canhão. É um problema simples, mas com uma técnica mais elaborada que a gente terminou fazendo mais conta. Mas para problemas mais complicados, depois, eu acho que eu tenho outro exemplo, um pouco mais complicado, e vocês vão ver que o teorema dos eixos paralelos ele é muito útil. Tá bom? Pessoal, só abrindo um parêntese, como eu falei para vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês é só chamar a atenção, tá? Vamos falar agora de torque. Torque a gente vai repetir várias vezes. A gente vai falar de torque nesse contexto, depois que a gente falar de rolamento, a gente vai revisitar o assunto torque, tá bom? Torque, já para adiantar, é o equivalente da força, só que no caso das rotações. No caso de translação,
quem faz os objetos se movimentarem, ou pelo menos mudarem seu estado dinâmico, é a força. A força é que é responsável pela variação do momento linear, no caso de translação. O torque é responsável pela mudança dinâmica no caso de rotações. Então, enquanto na segunda lei de Newton da translação a gente tem que força é igual a variação de momento linear, o torque é o responsável pela variação do momento angular. A gente já vai falar sobre isso em uma outra oportunidade. Mas, só para contextualizar, o papel do torque nas rotações é o equivalente à força no caso da translação. A definição de torque, a definição de torque é um vetor, tá? A gente vai usar a letra grega tal. A definição de torque é o produto vetorial entre R e F. E eu vou explicar para vocês o que são R e F. Tá? Dado um corpo rígido, digamos que a gente tem um corpo qualquer, dado um corpo rígido, vamos supor que esse corpo gire em torno desse centro aqui. Tá? Isso aqui é o centro. Esse aqui é o centro de giro. Tá? Então, esse corpo está fazendo esse movimento aqui, ó, um movimento circular em torno de um eixo que passa por aqui. Para ele fazer esse movimento, é preciso que uma força atue sobre ele. Então, vamos localizar uma posição R. A posição R é a posição de aplicação da força. É o local onde a força é aplicada. Tá? Esse R aparece aqui. E vamos supor que exista uma força F aplicada exatamente nessa posição aqui. Tá bom? Nós temos aqui um ângulo φ em relação à radial, a direção radial, e nós temos aqui duas componentes, eu vou fazer de vermelho para a gente não bagunçar. Nós vamos ter uma componente F, nós vamos ter uma componente F que nós vamos chamar de FR. Essa daqui vai ser a componente radial. Radial significa ao longo do raio. Vejam que isso aqui é um raio, né? Se a gente observar a trajetória desse ponto, ele vai descrever um raio em torno, isso aqui é um raio R, em torno do centro de giro O. Tá bom? Por isso que a gente chama de componente radial. E nós vamos ter uma outra componente, a componente tangencial, que nós vamos chamar de FT. Tá? Essa aqui é a componente tangencial. Tá bom? A gente consegue escrever essas duas componentes em torno de F e em função de F e em função do ângulo φ que F faz com o prolongamento da radial. Então, a componente radial, ela é o cateto oposto desse triângulo que eu vou pintar de amarelinho aqui. Esse é um triângulo retângulo. Então, vejam que FR é a componente, é o cateto adjacente ao ângulo φ que está aqui. Então, ela é F cosseno de φ. E a componente tangencial, ela é o cateto oposto. Então, se a gente transladar essa seta vermelha aqui para cima, não vou riscar para não ficar muito poluído, ela é a componente, o cateto oposto, então ela é F seno de φ. A gente vai precisar dessas duas equações em breve. Tá bom? E com isso a gente caracteriza o torque como sendo a resultante de F, de R escalar, vetorial, desculpem, R vetorial F. A gente aprendeu pela regra da mão direita, imagino que vocês consigam ver minha mão aqui. A regra da mão direita é que define o produto vetorial. Então, se eu apontar meu indicador na direção de R, então, meus 4 dedos aqui na direção de R, e eu fechar minha mão na direção de F, então a gente fecha para a esquerda,
tá? Vamos colocar o R está aqui. Então, meu indicador aponta assim, e a gente fecha a mão no sentido de F. F está aqui, F. E este é o ângulo φ. Então, F está inclinadinha. Ela está mais inclinada um pouco, vamos colocar ela bem inclinada, igual ela está aqui. Ó. Então, a gente fecha a mão nesse sentido, esse aqui é o ângulo φ, tá? Esse ângulo é esse mesmo ângulo aqui, então F está aqui. Aí, o dedão, ele sai da tela, tá? Então, o vetor torque, ele sai da tela, ele é perpendicular a R e a F, tá bom? Então, isso é a direção e o sentido do vetor torque. O módulo do vetor torque, ele é módulo do primeiro, R, módulo do segundo, F, vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores. Com isso, a gente pode escrever o módulo do torque como função da força tangencial. Então, a gente pode interpretar o módulo do torque como sendo R, que é a distância do centro de giro até o ponto de aplicação da força, vezes a força tangencial, ou seja, a componente da força responsável pelo giro. Tá? Vejam que F tangencial faz 90 graus com R, tá? Com o raio da trajetória onde a força é aplicada. Tem uma outra forma da gente interpretar o torque, que é a seguinte. Se a gente prolongar, vamos pegar aqui um tracejado. Ah, não está aparecendo para mim, ó. Olha que azar. Tá, deixa para lá. Aqui era para aparecer um boxzinho com a reta tracejada. Eu vou colocar de outra cor. Vamos colocar esse magenta aqui. Se a gente fizer um prolongamento da força, isso aqui é o prolongamento da força, e a gente tirar aqui a menor distância do centro de giro até o prolongamento, a menor distância tem que fazer 90 graus. Agora eu posso voltar. Então, isso aqui faz 90 graus. Opa, tirei aqui. Essa distância daqui para cá, isso é, eu vou chamar de R, vamos chamar de R perpendicular. Essa distância é chamada de braço de alavanca. Vamos escrever isso aqui, ó. Essa distância é chamada de braço de alavanca. E vejam que ela compõe, ela é um dos catetos desse triângulo que eu vou pintar aqui. Tá bom? Vejam que o ângulo φ que está aqui em cima é esse mesmo ângulo φ que está aqui. Ó. Então, vejam que o braço de alavanca, que é esse comprimento, é R, que é o cateto oposto ao φ. Então, R é a hipotenusa. Então, o braço de alavanca, R perpendicular, é igual à hipotenusa seno de φ. Né? Porque é cateto oposto. Então, a gente pode interpretar o torque como sendo a força vezes R seno de φ, que é o braço de alavanca. Então, R perpendicular. R perpendicular. Então, o torque pode ser interpretado como sendo R raio vezes força tangencial ou F, a força total que atua no sistema. Deixa eu só colocar meu celular no silencioso aqui, porque me incomoda. Aí. Então, a gente pode interpretar como sendo R vezes força tangencial ou força total, né, sem ser componente, vezes braço de alavanca. Braço de alavanca é a menor distância entre o centro de giro e o prolongamento do ponto de aplicação da força. Aqui. Tá bom? De qualquer forma, ou a gente interpreta desse jeito ou desse jeito,
De qualquer forma, o torque ele sempre vai ser dado por RF seno de φ. Tá? Isso aqui é o módulo, ou na forma vetorial, que é R vetor F. Tá bom? No sistema internacional, no SI, o torque ele é dado por uma multiplicação. Onde está o torque? Aqui. O torque é dado por uma multiplicação de algo que tem dimensão de metro vezes algo que tem dimensão de newton. Newton. Então, no sistema internacional, o torque é dado em unidade de metro-newton. Tá? Então, torque é newton-metro, na verdade. Geralmente, a gente não fala metro-newton, apesar de não estar errado, mas a gente, na hora de falar, a gente fala newton-metro. Então, o torque é dado em newton-metro. Beleza. Coincidentemente, existe uma outra grandeza física que também é dada como sendo a multiplicação de newton vezes metro. O trabalho, que é força vezes deslocamento, ele é dado vezes a multiplicação, ele é dado como newton vezes metro, que, no caso do trabalho, reduz-se à unidade de joule. No caso do torque, não é reduzido à unidade de joule. Tá? Então, torque e trabalho são objetos físicos de naturezas diferentes. Torque é uma grandeza vetorial, trabalho é uma grandeza escalar. Então, isso aqui é um vetor, isso aqui é um escalar. Torque é um vetor de posição como multiplicado por força. Trabalho é um escalar com unidade de energia. Energia pode ser convertida newton-metro para joule. Torque não. Torque e newton-metro a gente não converte para joule. A gente deixa só newton-metro. Então, essa é uma forma de diferenciar quando algo que tem dimensão de newton-metro se refere ao torque ou se refere ao escalar, trabalho, energia. Tá bom? Então, nem tudo que é newton-metro é necessariamente energia, pode estar se referindo a torque. Isso é uma curiosidade e que é bom a gente prestar atenção. Na hora de fazer o problema, não existe, não tem nenhum perigo de vocês confundirem uma coisa com a outra, porque quando a gente aborda um problema do ponto de vista vetorial, a gente geralmente utiliza torque para isso. Então, não tem nenhum perigo da gente, no meio da conta, achar que está lidando com energia. Quando a gente usa o formalismo energético para resolver problemas, a gente já traz ele lá do começo. A gente não se confunde por causa de uma mera unidade. Tá? Mas é importante chamar a atenção de vocês que trabalho também é dado em newton-metro, que se converte em joule. Torque é dado em newton-metro e a gente não transforma essa unidade para joule, justamente para diferenciar o torque do trabalho. Bom, com isso, a gente aumenta aquela nossa tabelinha de translação versus rotação. A tabelinha agora ganhou um elemento novo. A tabelinha agora ganhou o elemento força igual a massa vezes aceleração. Aqui nós temos torque é igual ao momento de inércia vezes aceleração angular. Então, força tem o seu equivalente no torque, a massa tem o seu equivalente no momento de inércia. Eu falei momento angular, momento de inércia, e a aceleração linear tem o seu equivalente na aceleração angular. Tá bom? Até o final da aula, essa tabelinha vai ficar bem gordinha. No final da aula, eu vou fazer uma tabela completa com tudo que a gente aprendeu na aula de hoje. Tá bom? Me desculpe, mas minha garganta está seca, eu tenho que beber uma água. Vamos fazer mais um exemplo
Vamos fazer o exemplo 10.9 do livro. Na própria imagem já vai ter. Ué, 10.9? Eu pulei o exemplo 10.7? Ah, pessoal, acho que eu pulei o 10.7. Eu estou com o 10.7 pronto aqui. Pessoal, eu pulei o exemplo 10.7. Eu estou com medo de não dar tempo. Ah, vamos fazer o 10.7. O 10.7 é bem bacana. Ah, o 10.7 é de momento de inércia. Uai. Aí. Chega de problema. Tá, essa é a figura, tá? Essa é a figura do problema. Aí. Pessoal, esse exemplo não é o exemplo de torque. É um exemplo que eu deixei para trás. Eu não anotei o exemplo. E a gente vai resolver ele juntos aqui. Tá bom? Aí, depois desse exemplo, tem um exemplo de torque que aí eu vou fazer junto com vocês. Tá joia? Vamos lá. Esse é o exemplo do assunto anterior. A figura 10.14 mostra uma barra fina. Essa aqui, uniforme de massa M, comprimento... Eu não fiz isso aqui, não? Ah, não, eu fiz de duas bolinhas. O que eu fiz foi uma bolinha aqui e outra aqui. Essa aqui é diferente, tá? Essa aqui é uma barra contínua, e a gente vai ter que fazer uma integração. Então, a figura mostra uma barra fina, uniforme de massa M, comprimento L, sobre um eixo X, cuja origem está no centro. Exatamente o que está aqui. Qual é o momento de inércia da barra em relação ao eixo perpendicular à barra passando pelo seu centro? Então, o momento de inércia em relação a um eixo passando pelo seu centro. Como esse objeto é contínuo, a gente vai ter que usar a fórmula da integral no lugar da fórmula do somatório. Então, na fórmula do somatório, eu substituiria a integral por um somatório e no lugar de dm, eu colocaria mi. Aqui não, aqui é dm, o elemento de massa. Então, como vocês podem ver, a gente toma um pedacinho da barra e chama esse pedacinho de dm, um elemento de massa, de matéria. Para resolver esse problema, a gente vai apelar pelo fato da barra ser uniforme. Uniforme significa que a distribuição de matéria é a mesma ao longo de toda a barra. Significa que a densidade é constante. Vamos chamar a densidade de μ, que é matéria por comprimento. Tá? Então, matéria por comprimento. Como esse aqui é um eixo X, nós vamos chamar um pedacinho do X de dx. Tá joia? E aí, no lugar de dm, a gente vai escrever como sendo μ, densidade, dx. E aí, a integral aqui em cima, esse R é a posição do pedaço de matéria em relação ao centro de giro. Então, essa posição a gente vai chamar de x. Com isso, essa integral vai ser x ao quadrado. No lugar de dm, a gente vai usar μ dx. E aí, a integral vai ser desde menos L sobre 2 até mais L sobre 2. A gente vai integrar desde aqui até aqui. Tá bom? Essa integral é super fácil. Como μ é constante, né? Porque o objeto é uniforme, ele sai. Nós temos x cubo sobre 3, que vai desde menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Então, isso aqui dá μ sobre 3. Nós temos L sobre 2 cubo menos L sobre 2 cubo, fecha. Então, dá μ sobre 3, que dá L cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, menos, aqui vai dar menos, porque é ímpar, então vai dar mais L cubo sobre 8. Então, isso aqui vai dar μ sobre 3, L cubo sobre 4. Então, vai dar μ, L cubo, 12. Só que μ é massa por comprimento.
L cubo sobre 12. Finalmente, corta o 3 com o L aqui, vai ficar L2 sobre 12. Deixa eu só conferir se eu não errei nada. Ah, não fiz, é só mancada. Em geral, eu não faço, eu não cometo essa... não fiz a conversão. Tá bom, deixa aí. Então, ml sobre 12. Tá bom? Então, essa é a resposta. Era bom só eu olhar, porque como eu sou muito desatento. Não, tá certinho. Fiz ela. É ml2 sobre 12. Tá, então, a resposta da letra A é ml2 sobre 12. Vamos ver o que é a letra B. A letra B, eu acho que é isso aqui. Qual o momento de inércia I da barra em relação a um novo eixo perpendicular, a barra passando pela extremidade esquerda? Tá bom? Então, vamos apagar tudo isso aqui que eu risquei. Agora a gente vai passar um eixo passando pela extremidade esquerda. Então, é isso aqui. Tem duas formas de fazer isso aqui. Pelo cálculo direto ou pelo teorema dos eixos paralelos. Vamos fazer pelas duas formas. Pelo cálculo direto. Tá? Cálculo direto. Pelo cálculo direto, a gente vai calcular I integral de R2 dm. Tá? R2 é x2, dm é mi dx. Então, isso aqui é a mesma coisa, tá? Nós temos dm, que é mi dx, e o r, que é x. O que muda no cálculo direto são os limites. O que mudam são os limites de integração, que antes a gente fez de menos L sobre 2 até mais L sobre 2, agora a gente vai fazer desde 0 a L. Tá? A gente coloca a origem nessa ponta. Então, no cálculo direto, a gente vai fazer a integral de 0 a L. Então, vai ficar mi x ao cubo sobre 3 de 0 a L. Assim, mi L cubo sobre 3, mi é m sobre L. Então, o resultado dá ml2 sobre 3. Esse é o cálculo direto. Pelo teorema dos eixos paralelos. Teorema dos eixos paralelos. Pelo teorema dos eixos paralelos, nós temos que I é igual a I do centro de massa mais massa total do objeto, H quadrado. I do centro de massa é ml2 sobre 12. Vamos escrever aqui. Ela é muito parecida, essa questão, com aquela que a gente fez lá atrás. Mas massa total da barra é m, e a distância entre a extremidade esquerda, por onde passa o centro de giro, até o centro de massa, é L sobre 2. Então, a gente vai colocar aqui. Então, dá ml2 sobre 12 mais ml2 sobre 4. Né? Porque aqui está quadrado aqui. Então, multiplicando aqui em cima e embaixo por 3, aqui fica 3 e aqui fica 12. Então, 1 mais 3 dá 4, ml2 sobre 12. 4 simplifica com 12, a gente tem ml2 sobre 3. Então, dá o mesmo resultado, o cálculo direto e pelo teorema dos eixos paralelos, como é de se esperar. Tá bom? Esse foi o exemplo 10 o quê? 10.7. Eu não sei se eu pulei o exemplo 10.8. O fato é que o exemplo de torque que eu separei para vocês é o 10.9. Então, vamos fazer o 10.9. Tá? Agora sim, a gente vai fazer o exemplo de torque, que é o 10.9. É esse aqui. E a imagem dele é isso aqui. Tá. Olá. Vamos ver o que trata esse problema. Então, pela imagem, a gente já sabe que isso aqui é uma roldana. Aqui nós temos uma massa pendurada. Essa massa pendurada,
puxa a corda para baixo, né, induz uma tensão na corda, a corda vai fazer com que a roldana gire. Então, basicamente, eu acho que vai ser isso aqui. Mas vamos ler aqui o problema. Então, a figura 1018A, que é essa aqui, né, A, ela mostra um disco uniforme de massa 2,5 kg e raio 20 centímetros. Então, vamos anotar isso aqui. E raio 20 centímetros. Montado em um eixo horizontal fixo. Um bloco de massa Mzinho, 1,2 kg, esse é o bloco, está pendurado por uma corda de massa desprezível que está enrolada na borda do disco. Determine a aceleração do bloco em queda. Tá? Então, isso aqui é uma coisa, aceleração do bloco em queda. A aceleração angular do disco, então nós temos várias coisas. Nós temos uma coisa é isso aqui, nós temos a aceleração angular do disco e, finalmente, a tensão na corda. Então, vou anotar, aceleração do bloco em queda, vamos chamar A. Então, esse negócio vai ser acelerado para baixo. A aceleração angular do disco, então, o disco vai ser acelerado dessa forma, vamos chamar de alfa. E a tensão na corda, a corda tem tensão T. Então, dependendo de onde a gente estiver fazendo a conta da aplicação da tensão, ela pode ser aplicada aqui, como mostrado aqui, ou pode ser aplicada aqui, né? Então, aqui ela vai ter um valor de tensão aplicado para baixo e aqui um valor de tensão, é o mesmo valor, né? Aplicado para cima. Bom, basicamente, é a imagem da direita, eu vou tirar tudo isso aqui para não confundir a gente. Tá, então, nós temos alfa, A, alfa e T. São essas três coisas que nós vamos calcular. Esse é um típico problema de dinâmica, né, de resolução de segunda lei de Newton, e não é um problema difícil, é só a gente ir por partes, a gente resolver por etapas. Quando eu falo por etapas, é dividindo os objetos móveis. A gente separa os objetos móveis e analisa um de cada vez. Então, a gente vai analisar a roldana separadamente do bloco de massa M. Vamos analisar o que está acontecendo com a roldana. Do ponto de vista translacional, ou seja, de sobe e desce, nós temos que a roldana está sujeita a uma força T para baixo, tá? Que vamos olhar o pequenininho primeiro, porque como a roldana não sobe nem desce, eu teria que falar só da rotação. Eu quero falar primeiro da translação. No meio da solução, eu cheguei à conclusão que a roldana não tem translação. Então, vamos olhar a translação, vamos olhar o bloquinho pequeno. Então, o bloquinho, ele translada, ele pode subir ou descer. Nesse problema, ele desce. Então, no bloquinho, nós temos uma tensão aplicada para cima, se a gente tomar para cima como positivo. Nós temos a força-peso, então, menos mg, está para baixo. Isso dá, no bloquinho de massa m, uma aceleração A. Tá? Então, essa equação é a equação de translação. O bloquinho pode subir e descer. A roldana não sobe e desce. A roldana só rotaciona. Aí a gente apela para a segunda lei de Newton para rotações. Tá bom? Como a gente assumiu para cima positivo, e a roldana, ela gira no sentido horário, então isso é o equivalente a descer corda. Então, nós vamos tomar o sentido horário para tudo que desce e o sentido anti-horário para tudo que sobe. Então, o sentido horário eu vou tomar como negativo, porque ele se refere a para baixo, e o contrário positivo, tá bom? Então, nós temos que avaliar qual que é o torque aplicado à roldana. O torque, ele depende da força e depende da distância do ponto de aplicação da força até o centro de giro. Tá bom? Lá atrás, essa aqui é a equação, digamos, em romano aqui. Lá atrás, a gente viu que o torque, ele é ponto de aplicação da força, vetor, força. Só que R é perpendicular à força, então é 90 graus, significa que o módulo do torque vai ser simplesmente RF
seno de 90, que é 1, então isso é só RF. Tá bom? Então, o torque aplicado à roldana vai ser a distância daqui até aqui, que é Rzão, vezes a força aplicada, que é tração. Pronto. Só que a gente vai tomar isso aqui como negativo, porque isso está no sentido horário, ou seja, a corda desce. Tá bom? Isso aqui vai ser igual ao momento de inércia, que é o equivalente à massa, vezes a aceleração angular, que é o equivalente à aceleração linear. Tá bom? Então, nós temos torque igual a equivalente à massa, momento de inércia, aceleração angular. Tá? Aqui cabe um parêntese. A gente precisa do momento de inércia de um disco girando em torno do seu centro. Tá bom? No livro tem uma tabela. E aí, ou eu dou na prova, ou eu dou a tabela inteira, tá? A menos que o problema seja calcule o momento de inércia. Fora isso, a gente dá o momento de inércia. Eu anotei aqui o momento de inércia do disco é mR2. Esse é o momento de inércia do disco, mR2 sobre 2, que gira em torno do centro de massa. Tá? Então, o centro de massa do disco é no centro. E a aceleração angular, a gente sabe que isso aqui é igual à aceleração linear dividido por R. Então, a gente vai substituir isso e isso aqui nessa equação. Então, menos RT igual a mR2 sobre 2 vezes A sobre R. Tá bom? Então, nós temos o 2 que cancela com esse R e esse R cancela com esse R. Então, nós temos que a tração na corda é menos M sobre 2A. É isso aí. Tá? Então, nós temos duas equações. Nós temos a equação 1, a equação 2. Aqui ficou fácil, porque eu posso substituir, por exemplo, a equação 2 na equação 1 e já resolver o problema. E é isso que eu vou fazer, na verdade. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Substituindo a equação 2 na equação 1, vírgula, vem, 2 pontos. A equação 1 eu vou copiar, eu vou levar lá para baixo. E a equação 2 está aqui na cara da gente, então fica fácil da gente só substituir. Então, no lugar de T, que está aqui, eu vou colocar menos M sobre 2A. Tá bom? Então, nós vamos ter menos MG, que é igual a MA, mais M maiúsculo sobre 2A. Isso aqui é igual a M mais M sobre 2A. Que MG, né? Menos MG, que ficou, menos M passou para lá. Aí acabou, então, né? Então, A vai ser igual a menos G, dividido por Mzinho, isso aqui é o menos MG, M mais Mzão sobre 2. Isso. É isso. Essa é a resposta. Com isso, a gente tira todo o resto, porque a gente matou isso aqui, ó. Né? A gente descobriu A, só que alfa é A sobre R. Então, alfa é o que está aqui, dividido por R, e a tensão na corda, é menos M sobre 2A, que também depende do que está aqui. Então, nós temos tudo, tá? Então, isso aqui é menos M sobre 2, vezes A. O A a gente tira daqui. E coloca aqui também. Então, calculando a aceleração linear, a gente tem tudo que a gente precisa, tá? Para resolver o problema. Continuando o nosso assunto, mas não muito diferente do que a gente já viu,
A gente vai ver agora o trabalho e energia cinética. Trabalho e energia cinética num contexto de rotações, tá bom? Eita, achei que ia estar na linha aqui. Trabalho e energia cinética no contexto de rotações. Só recuperando um pouco o que a gente já sabe de energia cinética e de trabalho, a gente sabe que trabalho é igual à variação da energia cinética. Isso aqui é chamado teorema do trabalho da energia cinética. Lá no caso das translações, a gente sabe que trabalho é igual a F dx. Isso no caso unidimensional, tá? No caso tridimensional, a gente tem F vetor, escalar, dr, mas eu não preciso, por hora, ir para 3 dimensões. Uma dimensão basta. Então, isso aqui é dW. Então, o elemento de trabalho é força vezes um elemento de deslocamento. E a gente sabe que potência é trabalho por tempo. Então, se a gente substitui o trabalho por F dx aqui no numerador, isso aqui é velocidade, então a gente tem que potência também pode ser escrita como força vezes velocidade. Então, essa é uma forma simplificada de resumir a parte de trabalho, energia cinética e potência no caso da translação. Nós temos agora, no caso da rotação, os seus equivalentes. Nós temos que o trabalho, no lugar da força, para rotações, vamos escrever rotações. O trabalho, no caso de rotações, ele não é força, é torque. E não é deslocamento linear, é deslocamento angular. Então, trabalho é torque dθ. E a gente também pode estender esse conceito de trabalho para rotações para o conceito de potência, onde a gente substitui torque dθ no numerador disso aqui e a gente identifica isso aqui como sendo ômega, que é a velocidade angular. Então, a potência é torque vezes velocidade angular. Tá? Com isso, a gente enriquece ainda mais a nossa tabela, que agora eu vou fazer um resumão da tabela de translação. Vamos fazer um negócio bacana aqui, ó. Translação, rotação. A gente separa isso aqui. A gente separa isso aqui. E no caso da translação, nós temos... Aqui a maioria das coisas já são conhecidas. Por exemplo, na translação nós temos a posição linear, no caso da rotação, posição angular. O mesmo vale para os deslocamentos, ΔX, Δθ. Na translação, nós temos que a velocidade é dx dt. Na rotação, nós temos que ômega é dθ dt. O mesmo vale para a aceleração, que é dv dt. A aceleração angular é dômega dt. Nós temos que a massa na translação tem o seu equivalente, o momento de inércia. A força na translação é ma. Na rotação é torque e alfa. Nós temos que dômega, dw, trabalho, né? dw é f dx. dw aqui é torque dθ. Vai ter que aumentar. Nós temos que energia cinética, no caso linear, é 1 meio de massa velocidade ao quadrado. Energia cinética, no caso de rotação, é 1 meio de momento de inércia, ômega 2. Vamos aumentar aqui. Nós temos... acabou. Nós temos que a potência é força vezes velocidade, aqui potência é torque vezes velocidade angular. Então,
bastaria ter aumentado um pouquinho aqui. Então, essa tabela está bem caprichada. Eu vou, inclusive, enriquecê-la ainda mais. Porque isso aqui pode ser segunda derivada de posição com relação a tempo. Isso aqui pode ser segunda derivada de posição angular com relação a tempo. Pronto. Agora está bem bacana. Aqui nós temos já uma série de quantidades que a gente consegue mapear a rotação e translação. Opa, fala aí. Você pode voltar só um pouquinho, que eu nunca acabei. Aí, é só para eu acabar de copiar. Ah, tá bom. Obrigada. Nada. Só para ratificar, tá? Isso aqui eu vou colocar no YouTube, tá? Pronto, obrigada, professor. Beleza. Agora eu vou fazer mais um exemplo. Vamos fazer agora o exemplo 1011. Na própria imagem já tem aqui. O exemplo 1011, onde a gente aplica esses conceitos aqui de energia cinética de rotação. Eu separei... tá aqui. Tem o 1011 e o 1012 também. Deixa eu diminuir aqui. Tá. A figura é a mesma? Opa, vou voltar aqui. A figura é a mesma daquele problema lá atrás, só que o enunciado é outro, tá? A pegada é outra. Então, vamos lá. Suponha que o disco do exemplo 10.9, foi o que a gente fez lá atrás, da figura da parte A, ele parte do repouso no instante t igual a zero. Então, vamos anotar isso aqui, ó. Opa. Vamos anotar ômega zero é igual a zero, ou seja, vamos fazer melhor. Ômega, quando t é igual a zero, é igual a ômega zero, que é igual a zero. Para deixar bem claro. Qual é a energia cinética de rotação K no instante t igual a 2,5 segundos? Então, qual é a energia cinética de rotação em t igual a 2,5 segundos? Ele parte do repouso. Tá bom? Aqui não fala, mas a gente vai assumir que a aceleração desse negócio é constante. Apesar de que é fácil concluir, né? Como não tem atrito, ele não fala que não tem atrito. Então, a gente vai ter que realmente assumir que a aceleração é constante. Como a aceleração é constante, todas aquelas equações do movimento uniformemente variado são válidas. Dentre elas, a equação de Torricelli é válida. A equação de Torricelli é velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração deslocamento. Tá? Se bem que essa eu acho que não vai adiantar, porque a gente não tem aceleração. Então, beleza. Essa equação é válida, mas ela não vai servir para nada. Outra equação que é válida é que ômega é igual a ômega zero mais a aceleração vezes t. Essa eu acho que funciona porque nós temos o tempo. Eu falei essa aqui sem nem pensar o que eu estava fazendo. Eu vou tirar ela aqui, para não confundir na hora de vocês estudarem depois. Então, vamos puxar ela para cá. Aí. Então, essa equação vai funcionar. Além do mais, nós temos que ômega zero é igual a zero. Então, isso aqui é um fator que simplifica a nossa vida. Então, nós temos que ômega é igual
a alfa vezes t. Nós não temos alfa, mas vamos lá. A energia cinética, que é o que a gente quer, a energia cinética, vamos guardar essa equação aqui, tá? A energia cinética, vamos guardar ela aqui. A energia cinética é 1/2 de I ômega 2. Só que o ômega a gente acabou de descobrir com a equação de cima. Então, vamos substituir. No lugar de ômega 2, nós temos alfa T2. O alfa. O disco é... entendi agora. O disco que está aqui é o mesmo disco do exemplo 10.9, que a gente calculou aquele monte de coisa. Então, a aceleração a gente tem. Eu não coloquei em números, mas a gente tem a aceleração linear e angular. Tá? Se a gente colocar em números esses valores aqui, porque a gente tem as massas e a gravidade, aí eu anotei aqui, essa aceleração angular, ela é menos 24 radiano por segundo quadrado, né, que é a aceleração. Então, a gente vai precisar desse valor aqui embaixo. A gente tem esse valor. Então, ficou mais fácil ainda. E o disco, a gente viu lá atrás que I, né, o momento de inércia do disco, é mR2 sobre 2. Está errado, que é tudo isso ao quadrado. Então, nós temos a massa do disco, que foi dado aqui em cima. A massa do disco é 2,5 quilogramas. Nós temos o raio do disco, que é 20 centímetros. A aceleração angular, que a gente calculou, que é menos 24. Então, vejam só. A gente tem raio do disco, massa do disco, aceleração angular, e o tempo é dado nesse próprio problema, que é 2,5. Então, nós temos que a energia cinética está pronta. E isso aqui, fazendo a conta, dá 90 joules. Então, esse problema é bastante simples. A maioria dos dados que a gente precisa nesse problema vem do problema anterior. Pessoal, eu sei que já são quase 3 horas, né? O nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de fazer um último exemplo, eu acho que vale a pena, é um exemplo muito bom. É o exemplo 10.12. Então, se vocês me permitirem, eu vou fazer o exemplo 10.12, porque eu achei ele muito interessante. Tá bom? Que é o seguinte, uma chaminé cilíndrica, que é isso que vocês estão vendo aqui, começa a tombar quando sua base é danificada. Trate a chaminé como uma barra fina, da comprimento, deve ser de comprimento, L igual a 55 metros. Então, a gente tem L igual a 55 metros. Qual é a sua velocidade angular ômega no instante em que faz um ângulo θ igual a 35 graus com a vertical? Então, a barra está aqui, a vertical está aqui, e aí o θ tem que fazer um ângulo de 35 graus. Então, qual é a velocidade? Então, à medida que ela vai caindo, ela vai aumentando a velocidade, ela vai sendo acelerada. Então, no momento em que ela alcança um ângulo de 35 graus, qual que é a sua velocidade? Aqui ela começa com 0, ela parte a partir do repouso, né? Ela está em repouso quando começa a tombar. Então, ela vai sendo acelerada até um ponto em que ela chega numa certa velocidade ômega, e a pergunta é quanto equivale essa velocidade. Muito bem, vamos colocar aqui θ igual a 35 graus. Deixa eu só conferir se ainda está gravando isso aqui. Eu não acredito. Está gravando. Eu ia dizer, não acredito, não estou gravando. Está gravando sim. Vamos lá, eu vou resolver esse problema por conservação de energia. A conservação de energia total da barra nesse estado em pé tem que ser igual à energia total da barra no estado em que ela está tombada. Com a barra em pé, a barra ela tem apenas energia potencial gravitacional, ela não tem energia cinética. Eu vou tomar como a posição da barra, em relação à altura, a posição do centro de massa. Então,
quando eu me referir à altura y da barra, eu me refiro à posição do centro de massa. Então, a energia potencial da barra inicial, que é mg altura, isso vai ser igual à massa da barra, que nós temos ou não temos? Não temos, mas deixa assim. Gravidade vezes a posição do centro de massa, que é L sobre 2. Tá? Que fica aqui na metade da barra. Então, nós temos a energia potencial inicial. Vamos agora investigar qual que é a energia potencial final da barra, ou seja, ao final do tombamento, quando ela está no ângulo de 35 graus. Então, este ângulo aqui é θ, tá? Então, a barra, o final da barra está aqui. Só que o que nos interessa é a posição, eu vou tirar isso daqui, depois eu coloco. O que nos interessa é a posição da barra y2, eu vou chamar isso aqui de y1 e aqui y1. O que nos interessa é a posição y2 ao final do tombamento. Tá? A gente sabe que o comprimento da barra não muda porque ela caiu, então o comprimento continua L. Significa que essa parte que eu vou pintar de azul tem um comprimento L sobre 2. Então, isso aqui mede L sobre 2. Como a gente tem esse ângulo, este ângulo daqui é θ, a gente consegue calcular esse cateto aqui, y2. Ó. y2 é cateto adjacente. Isso aqui é a hipotenusa, que é L sobre 2, cosseno de θ. Tá bom? E com isso eu consigo calcular a energia potencial final, que é mgy2. Então, a energia potencial final vai ser mg, y2 é L sobre 2, cosseno de θ. Muito bem. A gente lidou apenas com a energia potencial inicial e final. Agora, eu preciso colocar na conta a energia cinética da barra. A energia cinética é 1/2 de I ômega 2. Tá bom? Esse I é o momento de inércia da barra que gira em torno de uma extremidade. A gente fez esse cálculo lá atrás. Eu vou voltar aqui para vocês. É aqui, ó. A gente fez essa conta. A gente fez o momento de inércia de uma barra que gira em torno de uma extremidade. É a letra B do problema. É mL2 sobre 3. Então, eu vou usar esse momento de inércia. Esse momento de inércia aqui, ó. mL2 sobre 3, para fazer a conta. Então, K é 1/2 de mL2 sobre 3. Vamos só arrumar isso aqui que ficou borrado. mL2 sobre 3, ômega 2. Aí. Agora a gente vai juntar. Vamos só arrumar isso aqui? Vamos. Então, mL2 sobre 6, ômega 2. Pronto. Vamos agora arrumar essas três informações juntas. A energia potencial inicial mais energia cinética inicial tem que ser igual a energia potencial final mais energia cinética final. A energia cinética final é essa que eu acabei de calcular. A energia cinética inicial é 0, porque a barra saiu do repouso. A energia potencial inicial é mgL sobre 2. A energia potencial final é mgL sobre 2 cosseno θ. E a energia cinética final é mL2 sobre 6 ômega 2. Eu vou voltar para um meio aqui e o 3, porque aqui eu consigo cortar 2 com 2 com 2. Muito bem, o que é que nós temos? Eu vou juntar o mgL aqui, mgL, 1 menos cosseno de θ do lado esquerdo. Esse M é o mesmo M da barra, mL2 sobre 3, ômega 2. Ah, o M não precisa, a gente corta. Então, nós temos 3GL, 1 menos cosseno de θ, 3GL, dividido por L2, aí, então a gente corta um L aqui, isso aqui é ômega 2. Então, finalmente, ômega é a raiz de
3G sobre L, 1 menos cosseno de θ, fecha, fechou? É isso aqui. É isso aí. Numericamente, isso aqui é igual a 0,311 radiano por segundo. Radiano por segundo. E é isso. Esse foi o exemplo 10.12, com o qual a gente termina a aula de hoje. Tá? Então, vamos colocar um fim aqui, porque se alguém resolver adiantar a aula, se encontra esse fim que está aqui. Vamos parar a apresentação. E é isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. A gente viu energia cinética, trabalho, torque, segunda lei de Newton. Tá? Isso tudo para rotações. Isso é capítulo 10. A gente encerra o capítulo 10 e a partir da próxima aula a gente começa com rolamento, que é capítulo 11, e aí já está lá para o final do livro. Tá joia? Ainda hoje, lá no Moodle, mais para o final do dia, eu vou colocar o link dessa aula no YouTube, e aí, se vocês quiserem rever a aula por algum motivo, vai estar lá no YouTube. E quarta-feira que vem, eu espero que minha vida esteja resolvida e a gente consiga ter a aula presencial. Tá bom? Muito obrigado, viu, professor? Vai dar tudo certo aí. Vai dar certo, vai dar certo. Tá bom, Vai, se obrigado, Deus professor. quiser. Até semana que vem. Valeu. O que tinha que dar de errado já deu, acho que já gastei o errado 2026 todo. É bom estar aproveitando a viagem mais, moço. Ah, sim. Isso que eu falei. Tchauzinho, licença. Com Deus. Tá certo, pessoal. Vou parar a gravação aqui. Um abraço. Tchau. Tchau.